Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Temos aqui de um lado pentacampeão mundial e do outro também. São dois 5 vezes campeões do mundo. A lenda do xadrez indiano, o Pelé do xadrez na Índia, Vishy Anand, Viswanathan Anand, conhecido como Vishy carinhosamente. E aqui a gente tem o Magnus Carlsen, também 5 vezes campeão do mundo e atualmente número 1 do mundo de partidas clássicas, número 2 do mundo de partidas rápidas, né? E aqui a gente tem realmente uma batalha épica com tudo que tem direito nessa partida, tá? Então realmente não poderíamos esperar outro espetáculo, né? Vale dizer que o Anand tá fazendo um torneio impecável, tá brilhando. Olha, o próximo vídeo que eu vou fazer vai ser só sobre o Anand nesse torneio, porque é um jogador de 53 anos que tá número 9 do mundo e tá brilhando aqui no torneio, pra cima de tudo que você imagina, Aronian, MVL, essa turma toda aí, Yanduda, Juventude, tá dando show, tá dando espetáculo aqui o Anand. E agora ele vai encarar o Magnus Carlsen, e a gente vai dar uma olhada agora, tá bom? E antes eu vou dar uma dica pra você que quer entrar na área de tecnologia, quer trabalhar com programação, quer virar cientista de dados, desenvolvedor web, seja lá o que for, a dica de ouro é a escola online Alura. A maior escola online de tecnologia do Brasil. Agora, a Alura, o bacana dela, o diferencial dela é que ela é uma escola de verdade. Então você vai aprender de verdade. Tem professor, tem certificado, formação. Enfim, as formações são compostas de vários cursos, né, cuidadosamente planejados, para que você tenha ferramentas ali, habilidades que são valorizadas e reconhecidas pelo mercado de trabalho, tá bom? Então você vai escolher uma das diversas formações da Alura e vai fazer ali os cursos, né? E pra galerinha do canal Xadrez Brasil tem desconto na matrícula usando o link que tá aqui na descrição do vídeo. Lembrando que uma matrícula dá acesso a toda a plataforma, a toda a escola, tá bom? Você vai ter acesso ali a todos os cursos. São diversas as formações, você escolhe aquela que mais se adequa para você e você já vai estar pronto para entrar no mercado de trabalho ou de conseguir ali a sua tão sonhada promoção de carreira, tá bom? No link você também conhece os depoimentos de quem já mudou de vida com os cursos da Alura. Quem sabe o próximo depoimento pode ser o seu, não é mesmo? É isso, fica a dica. Bora ver a partida, vamos nessa. A gente tem aqui então Vishy Anand abre a partida com o peão do rei e o Magnus Carlsen joga a defesa francesa, olha aí. Cada hora inventa uma aqui o Carlsen. Aqui depois do desenvolvimento dos peões, o Anand prefere ir para a variante aqui com o cavalo C3, tá? Existe aqui a variante do avanço, existe aqui a variante das trocas, existe variante com o cavalo D2, o Anand prefere jogar com o cavalo C3, bispo B4, sempre jogado nessa posição, e aqui E5, avançando, ganhando espaço aí na ala do rei. C5, jogadores de francesa fazem isso, eles tampam o próprio bispo, mas atacam o centro, né? Rafa sentiu uma farpa aí, nada disso, nada disso. É uma abertura muito perigosa, né? De fato ela é bem assim, à primeira vista é assustadora, né, de jogar com o bispo preso aqui, fica preso o bispo, mas ela realmente tem muita potencialidade, porque ela vai combater aqui a base do peão muitas vezes, né. Vamos ver como segue A3 e aqui bispo por C3 cheque, peão toma, e depois de cavalo C6, o Anand vai para essa variante ultra ardida, ali, que é maravilhosa, que é com dama G4, né, agora fica realmente já pressionando o peão aqui de G7. G6 foi jogado pelo Magnus Carlsen e o Anand segue agora com H4. O que é isso? Rasga o ataque para cima aí do Magnus Carlsen. O Carlsen responde com H6. H5 chega de qualquer maneira e o Carlsen mantém tudo fechado aqui com G5. F4, o Anand vai para cima igual um tigre aqui para cima do Magnus Carlsen. O tigre de Madrás. Agora a dama em A5 foi jogada aqui pelo Magnus Carlsen, coloca pressão aqui no peão de C3, bispo D2 traz a proteção e aqui F5, um lance valente aí que estoura toda a proteção aqui do rei. E dama G3 segunda a partida. Aqui a gente pensaria em capturar en passant, mas o Magnus Carlsen não teria nenhum problema porque ele desenvolve aqui com o tempo sobre a dama, o peão aqui está protegido e de fato a dama não tem uma maneira muito forte de continuar, né? Teria que voltar, o Carlsen poderia colocar o rei dele em segurança, por incrível que pareça, né? Iria para uma variante bem confusa, a verdade é essa. O Anand preferiu jogar nessa posição com dama G3 e o Carlsen segue agora com G4. Mantém a posição fechada. Tudo que o Carlsen quer é trocar um monte de peça e levar para um final. O Anand sabe disso, segue com D por C5. Carlsen segue com cavalo de G em E7, prioriza o desenvolvimento. Esses peões triplicados aqui serão capturados cedo ou tarde. Bispo D3 foi jogado e agora sim dama por C5 recupera o peão. Cavalo em E2 desenvolve peça cavalo A5. Magnus Carlsen promete levar as peças aí pro jogo.
E agora a dama em F2 propõe trocas, e é tudo que o Magnus Carlsen quer, trocar peça. Dama por F2, rei por F2, porque aí ele vai levar para um final ali, onde ele vai ganhar uma pequena vantagem aqui, outra lá, outra lá, outra lá, e vai ganhar um final empatado, vai tirar leite de pedra. Magnus Carlsen é conhecido pela sua técnica insuperável aí de finais, né? Bispo D7 foi jogado pelo Magnus Carlsen em A4, o Anand tenta restringir a movimentação do bispo, e agora rei F7 conecta aqui as torres, vai poder jogar ali na ala da dama, vamos ver. Torre de H em B1, ataca o peão, B6 protege o peão, protege o cavalo, tá seguro. E agora bispo C1 aqui jogado pelo Anand. Vai manobrando o bispo para novos lares. Cavalo de E em C6, bispo A3 ganha respiro pro bispo. Passa o bispo pra frente pra cadeia dos peões, né? Porque aqui os peões fixos estão nas casas escuras, o bispo fica meio, né, não enxergando muita coisa. Agora passa aqui o bispo pra fora da cadeia de peões. É como ativar um bispo mau. Esse é o termo técnico dele, eu não tenho culpa. Bispo mau, quando os peões fixos são da mesma casa. Aqui, cavalo D8 foi jogado pelo Magnus Carlsen, bispo B4 perseguindo o cavalo. Cavalo de bem em D7, os cavalos aqui supérfluos. Um dando proteção aí ao outro. E agora cavalo D4 jogado pelo Anand. Vem trazendo o cavalo pro jogo, pressão em E6, pressão aqui nas casas claras. Torre de H em B8 jogado pelo Carlsen. Já prevendo aí uma possível abertura aí da coluna no futuro, jogar com B5 no futuro, cavalo C4, B5 e tudo mais. Cavalo B3 foi jogado pelo Anand, pressão para cima do cavalo, cavalo C4 aqui pelo Carlsen, temos bispo toma, peão toma, e o cavalo atacado centraliza na casa de D4. Uma partida até agora perfeitamente jogada pelos dois, bem equilibradinha, bem bacana, e a gente fica aí, né, realmente a gente percebe que tem muita coisa acontecendo, apesar do caráter de equilíbrio da posição, existem algumas coisas diferentes, como bispos de casas opostas, estrutura de peão tá diferente sim, aqui o Anand tem alguns alvos, né, os peões são um pouco mais fracos aqui, mas, enfim, as peças estão bem ativas aí do Anand, né, fica difícil aqui de avaliar a posição. Magnus Carlsen segue com torre C8, A5, tentando abrir a posição, B5 mantém tudo fechado, aqui torre em D1 e agora o bispo vem para casa de 8, o bispo tá seguro, longe aqui dos ataques descobertos que poderiam acontecer. Cavalinho 2 foi jogado, A6 traz aqui, né, essa cadeiazinha aqui, impede o lance A6 aqui das brancas, que poderia ganhar um pouco de espaço, fixar um alvo. A6 um lance importante, torre D4 foi jogado e o Carlsen segue com torre D8, lutando pela coluna D. Tigre de Madrás traz a outra torre também, torre toma, bispo C6, é uma batalha épica entre esses dois gigantes aqui do xadrez mundial. Por enquanto segue na luta, ninguém tem vantagem, o Anand segue com torre D2 e agora o Magnus Carlsen começa a fazer as suas magias aqui, né? O que jogar nessa posição, eu te pergunto, né? O que jogar? E aqui que já começa a entrar no território aqui do Magnus Carlsen, né? Eu não sei vocês, eu jogaria rei E8 aqui, né? Isso aqui pra mim é quase automático pra poder lutar pela coluna, trocar um pouquinho de peça. E, enfim, eu não gosto muito dessa torre aqui do meu bispo ter que ficar guardando aí a casa de D7 toda hora e dessa torre não poder jogar, né? Então eu acho que eu pensaria nesse plano aqui, bastante lógico. Mas o Magnus Carlsen, não. É por isso que ele é 5 vezes campeão do mundo. Ele tem outra ideia aqui. G3 com cheque. Que é isso, galera? Um lance completamente esquisito. O melhor lance da posição, segundo os computadores. É um lance tanto quanto bizarro jogado aqui pelo Magnus Carlsen. A partida segue agora com rei G1 aqui. Olha esse Anand, né? Por que o cara joga um peão no meio aqui de duas peças e o Anand me joga um rei G1 aqui? Gostei do Anand, não entendi nada. Então vamos entender aqui, né? Seria possível jogar, a ideia aqui, né? É começar a fazer uns ataques aqui no ponto de G2, né? Então rei por G3 a gente teria um bom contra-jogo aqui do Magnus Carlsen, né? Uma torre na sétima, um cavalo cravado e por aí vai. Claro que aqui poderia ter um recurso aqui pro Anand que seria a torre cheque aqui, né, para tentar desviar a defesa da torre e com isso o Anand poderia equilibrar aí a posição, né? Mas G3 promete ataques perigosos, né? E se cavalo toma, o que poderia acontecer? Opa, cavalo toma, eu tomei de rei. E se cavalo toma, o que poderia acontecer? A mesma coisa. Começa a pressionar aqui na coluna G. Tem o ponto de F4 aqui também. Então, interessante demais aqui esse lance G3. O Anand responde com rei G1, falando, não me vem com historinha não. Vou manter aí a coluna G fechada. Torre G8 protege o peão e agora cavalo D4 centraliza. Torre D8 crava o cavalo. A ameaça era capturar o bispo, não pode mais. E aqui bispo D6 fecha essa coluna, né? E aqui é muito interessante esse lance aqui do Anand, porque você pensa, então agora eu vou tomar o bispo. O problema é cavalo por C6, good game, acabou o jogo.
liquidou aqui a partida, né? Porque agora a torre tá atacada e o cavalo tá atacado e não tem o que fazer para defender as duas peças. Simples assim. Por isso, Magnus Carlsen segue com bispo E4 e agora o bispo dele tá protegido, longe aqui do ataque do cavalo, pressiona C2, bispo B4, segue a partida. Uma partida épica entre esses caras aqui. Continua equilibrada no lance 37 e eles vão buscando aí alguma oportunidade. Magnus Carlsen segue com torre D5, rei F1, tira o rei ali dos problemas de mate. Cavalo D8, rei E1, traz a proteção aí pra torre. E agora cavalo C6, manobra aqui o Carlsen. O que é isso, esse lance? Aqui, ele calcula o seguinte, esse cavalo por C6, ele teria a torre por D2 e também tá atacando aqui o cavalo, né? E aqui depois de rei por D2, bispo por C6, fica tudo igual, né? Aqui não dá pra jogar um lance intermediário, hein? Vai dar cheque aqui, a torre volta, hein? Cuidado. Então, por isso, cavalo C6 foi jogado, a partida segue com cavalo em E2, propondo troca de torres, e o Carlsen aceita, torre toma, rei toma, e aqui cai o peão de G2, e aqui cai o peão de G3, e a partida segue com igualdade. Magnus Carlsen segue com bispo F3, protege o seu peão, Anand segue com rei E3, ataca o bispo, bispo D1, rei D2, pressiona o bispo, bispo G4, evitando repetições. Rei E3, rei E8, vai passando o rei para dar suporte aqui na outra ala, Magnus Carlsen, rei D2, cavalo em E7, manobrando o cavalo, um cavalo perigoso demais, se ele for atacar esse peão aqui, não vai ter defesa, o rei não tem como chegar lá, por isso o bispo toma, rei toma, batalha de peças menores, bispo contra cavalo aqui então, e a gente diria que esse final tá melhor para as brancas, né, eu chutaria dizer aqui, eu preferiria jogar esse final de brancas, você fala, mas por quê? Porque o cavalo vai poder atacar as casas claras e as casas escuras. E esse bispo aqui é um bispo ultramal, né? Todos os peões aqui fixos estão nas casas claras e tudo mais. Ele vai ter que ficar só se defendendo e o cavalo vai poder atacar. Eu quero jogar esse final aqui de brancas. Aqui o Anand segue com rei C1. É um lance difícil de entender aqui, rei C1. Eu acho que ele tá tentando... É difícil de entender o que se passa aqui. Né? Muitas vezes é difícil entender a mente desses jogadores, eles vão longe demais, né? Porque aqui o lance natural é jogar aqui com centralizar o rei, né? O que a gente aprende no manual, né? Aqui o Anand dá uma sofisticada aqui na posição. Acho que ele ficou com receio de sair da defesa do peão. Eu não sei exatamente qual foi a ideia do Anand quando ele joga o lance rei C1, mas o Carlsen segue fazendo a sua lição de casa. Traz o rei para D7, rei B2, rei C6. E aqui rei A2 jogado pelo Anand. É um lance sofisticado, eu não tô entendendo o que se passa mesmo na cabeça da Anand, é interessante isso, né? Se você perguntar por que você jogou esse plano de jogar rei C1, rei B2 e rei A2, certamente ele vai ter um fundamento de outro mundo para te explicar, eu não consigo sequer imaginar. A partida segue com rei D5 aqui pelo Magnus Carlsen, o Anand segue com rei A3, deve ter a ver com oposição, triangulação, uma coisa nessa linha. Rei C5 jogado, agora evitando aqui a entrada do rei em B4. Acho que essa foi a ideia do Anand, né? Se ele conseguisse colocar o rei em B4, talvez ele pudesse tentar fazer um zug-zwang aí, uma situação onde Magnus Carlsen não ia ter um lance bom aí, né, pra fazer. Talvez. A rei B2 seguiu na partida, bispo D1, nós temos aqui rei C1, ataca o bispo vem pra F3, e aqui o rei vem pra B2, e o Carlsen segue com B4, né? Aqui a posição ela é tão difícil de avaliar que os computadores dão como bispo C6 com vantagem para as negras, mas é um lance que não faz muito sentido o bispo C6, porque o bispo tá aqui amarrando o cavalo na defesa do peão, mas de fato a coisa vai longe aqui em dimensões paralelas e 30 lances à frente, bispo C6 é o lance que poderia dar uma vantagem para as negras aqui. O Magnus Carlsen faz o natural, manda bala no B4, ele tem um alvo interessante aqui em A5, peão toma rei D4, jogado o final mais maluco que eu já vi na minha vida, vai sendo jogado aqui, porque aqui você fala, ok, vou tomar em B4, tá caindo aqui em A5, mas talvez a ideia seria jogar com C3, né, e depois de rei aqui por peão, poderia seguir com rei A3 e talvez o rei vai ficar à espreita aqui de ir para casa de B4, né? Por exemplo, o rei B5 aqui, rei A2, poderia tentar alguma coisa nessa linha, assim, né? Fica vai que não vai aqui, um chove mas não molha aqui desse lado, né? Por isso o Magnus Carlsen segue com rei D4 aqui, uma loucura esse final, C3, cheque, rei D3. E agora o Anand vai para a seguinte ideia, galera. B5 exclama, o Anand vai criar um peão passado aqui. Aqui o Magnus Carlsen captura A6 disparando com o peão. Aí você fala, mas esse peão não vai a lugar nenhum.
Olha a ideia do Anand aqui. Rei D2 foi jogado pelo Carlsen. A7 deixando o peão aí prontinho para ser promovido. O bispo tem que ficar tomando conta. E agora, bispo D5 foi jogado aqui pelo Magnus Carlsen. O Anand segue com essa ideia agora de cavalo por peão. Que final emocionante aqui, né? Computadores dizem que aqui tem que jogar um cavalo F1. Mais uma vez, é um final muito difícil de ser jogado, né? Ele diz para fazer isso daqui e tal. Mas a verdade é que o Anand foi buscar suas chances de vitória. Cavalo por F5, peão toma, e agora E6, e como é que faz aqui pro bispo do Magnus Carlsen dar conta dos peões aqui dos dois lados do tabuleiro para promover? Magnus Carlsen só tem um lance, somente um recurso, e ele encontra B4, tentando criar um caminho agora pro outro peão poder avançar. O Anand segue com E7, Magnus Carlsen segue com B por C3 cheque, o Anand passa o rei pro lado, e agora o Anand tem dois peões prestes a serem promovidos. Magnus Carlsen encosta com o peão para promover o dele também. O Anand traz a dama para o jogo. Magnus Carlsen liquida essa dama. O Anand traz outra dama para o jogo. E agora tá na vez do Magnus Carlsen jogar. E o que você jogaria nessa posição, né? Um final muito difícil, mas muito difícil. É esse final. E o tempo deles já tá acabando. Pra vocês terem ideia, o único lance que ganha aqui seria C3, que é um lance muito difícil de alguém jogar. É muito difícil de alguém jogar nessa posição, seria o lance C3, o único lance que ganha. Por exemplo, aqui não dá para promover, por exemplo. Dama E3 aqui empata a partida na hora, né? Olha aí o recurso que já tá tendo aí, o tema do afogamento, né? Que final maravilhoso, né? Então não dá para promover aqui. E por isso que C3 aqui seria o lance que ganharia, porque ele tira o tema do afogamento, né? Que loucura, né, galera? Então esse seria o único lance vencedor aqui da posição. Mas o Magnus Carlsen não vai para esse lance aqui, ele segue com outro igualmente genial, bispo E4, né? A ideia é que agora não tem mais o tema do afogamento. Genial ele ter encontrado isso tão rápido, né? E o Anand segue agora com dama D8 cheque, o bispo cobre aqui em D3, dama D4 jogado agora aqui pelo Anand. Interessante que os computadores dizem que aqui dama B6 poderia seguir um empate com a seguinte ideia, assim que trouxesse a dama de volta mais uma vez. Tem o tema do afogamento acontecendo aqui na partida, né? E se o rei não capturar, aqui, enfim, dá pra jogar, vai fazendo a limpa aí, que uma hora tem o afogamento, né? Aqui o rei tá afogado de qualquer maneira. Então o tema do afogamento está presente na partida e a única maneira de tirar proveito disso seria com dama B6. O Anand acaba não encontrando esse lance, faz o lance dama D4. E agora genial aqui o lance, porque o Magnus Carlsen vai trazer a dama e ele vai jogar o dama E3 e vai pro afogamento. No entanto, nessa posição, o Magnus Carlsen, sim, meus amigos, vai para o lance brilhante. O único lance que vence nessa posição. Sim. Promoção para cachorro! Magnus Carlsen promove o peão dele para cavalo. Inacreditável aqui com cheque. Que final emocionante. Aqui o Viswanathan Anand segue com o rei A3. Só podia ser uma batalha épica entre esses dois caras, né? Genial. Magnus Carlsen segue mais uma vez com o único lance da posição C3 disparando o peão passado. Aqui dama B6 foi jogado pelo Anand, Carlsen segue com cavalo E2 e agora ele tem um belo defensor aí para, né, vários defensores e tá preparando para avançar o peão. Dama por H6 e agora o Anand tem outro peão passado. Magnus Carlsen segue com C2, dama B6 foi jogado aqui pelo Anand, mas aqui nessa posição o Magnus Carlsen deve ter promovido, a gente não tem mais os lances aqui. Na verdade a plataforma dá que o Carlsen jogou cavalo C1, e aqui o Anand teria jogado cavalo C6 e depois de cavalo E2 acabou a partida. Eu não sei se isso de fato aconteceu, não faz muito sentido esses lances. E depois aparecem os dois relógios como 0, né? Então eu acho que deve ter tido alguma falha do DGT aqui na promoção. O mais natural aqui é promover para dama, não tem por que não fazer isso. E eu acho que mesmo com o tempo caindo, o Magnus Carlsen teria jogado isso. Mas aqui o DGT deve ter calculado cavalo C1 aqui e depois finalizou aqui a partida dessa maneira, mas eu acredito firmemente que o Carlsen tenha promovido aqui para dama e tenha acabado a partida aqui em mais um ou dois lances aqui e tenha abandonado aí Viswanathan Anand, né? Uma partida espetacular aqui entre Magnus Carlsen e Anand com subpromoção para cavalo, único lance vencedor e brilhante, né? Com tudo que a gente tem direito, tema de afogamento, uma coisa maravilhosa realmente que aconteceu e espetacular que aconteceu aí realmente para nossa alegria aí de quem gosta de xadrez, né? Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês
e até a próxima. Valeu!